No programa de hoje, o mistério do Triângulo das Bermudas. Você acredita? O misterioso desaparecimento de aeronaves e navios, um fenômeno que ninguém consegue explicar, fica localizado entre a Península da Flórida, Porto Rico, próxima a outras ilhas como Cuba, República Dominicana e Haiti, e uma diminuta ilha chamada Bermudas. Unindo estes três pontos geográficos, forma-se o Triângulo das Bermudas. Até hoje, surgiram várias explicações do que ocorreria ali, para o desaparecimento sem deixar vestígios de centenas de aeronaves e navios. Desde o final da Segunda Guerra, mais de 100 navios e aviões desapareceram no misterioso triângulo. As águas do Mar do Caribe há séculos despertam temores. Em 1945, 5 aviões da Marinha Americana sumiram sem deixar vestígios, aumentando a fama do Triângulo das Bermudas como cenário de fenômenos inexplicáveis. As especulações sobre o incidente e a lembrança de casos semelhantes deixaram muita gente curiosa e logo a mídia passou a explorar o assunto em livros, filmes e programas de TV. Em 1974, Charles Berlitz publicou o livro O Triângulo das Bermudas. O escritor americano vendeu 20 milhões de exemplares, levantando hipóteses como a de que naves alienígenas teriam sequestrado as embarcações desaparecidas no local. A mais fantasiosa e sem sentido foi dada em 1981 pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos, de que enormes bolhas de gás metano emergiam da superfície do Mar do Caribe, atingindo tudo o que passasse na área. Essa é a maior mentira produzida por um órgão oficial americano. Isso garanto a vocês como geólogo que sou. E também por uma das maiores oceanógrafas e geólogas da atualidade. Segundo a pesquisadora Pauline Zelitsky, quando surge o gás metano do fundo do mar, ele aparece em pequenas bolhas. Ele não se agrupa em bolhas gigantescas. Quando essas pequenas bolhas atingem o barco, ele apenas sofre um deslocamento para um lado ou para o outro e nunca poderia causar a falta de flutuabilidade e o afundamento de um navio. Essa é a importância da ciência. Ela é capaz de desmascarar mentiras tanto de leigos como de órgãos oficiais. E há um absurdo ainda maior ao acreditar que uma grande bolha de metano atingiria um avião a 5.000 ou 10.000 metros de altitude, derrubando-o. Além do que, essa suposta bolha gigante seria dissipada ao se misturar com oxigênio. Essa teoria, porém, está longe de ser uma unanimidade. Para vários especialistas, há muito exagero em torno do assunto. Fenômenos bem mais comuns, como tempestades, explicariam boa parte dos naufrágios e muitos podem ter ocorrido longe desta área. Temos o norte do Atlântico, as tempestades equatoriais, os sistemas de furacões chegando regularmente e temos as tempestades chegando do Golfo do México. E tudo isso junto cria um mar muito confuso e turbulento com ondas monstruosas. Produziram então os mares turbulentos do Triângulo uma onda monstruosa capaz de afundar o Cyclops? O ex-piloto americano Larry Cush, após meses trabalhando em investigações sobre vários incidentes, conclui que os aviões desaparecidos em 1945 caíram no mar por falta de combustível. E isso foi publicado em 1975 no livro O Mistério do Triângulo das Bermudas, solucionado. De qualquer forma, as histórias sobre o Triângulo ainda impressionam. Eloisa Sherman navegou pela região com o marido Wilfredo em 1978 e conta não ter boas lembranças. Disse que, ao entrarem no arquipélago das Bahamas, uma forte tempestade se aproximou, vindo um redemoinho de água em direção a eles. Imediatamente mudaram de rumo e fugiram daquele lugar.
um mistério de séculos. A região do Caribe é cenário de fatos estranhos desde antes da era cristã. 500 anos antes de Cristo, o pesadelo fenício. Os fenícios, civilização de exímios navegadores que surgiu onde hoje fica a Síria, temiam monstros que se moviam num oceano de algas. Hoje, há especialistas que veem nisso uma indicação de que eles teriam chegado ao Mar de Sargassos, área infestada de algas que se estende por milhares de quilômetros. Vamos agora ao século XV, os sustos de Colombo. O navegador Cristóvão Colombo também temia essa parte do Mar do Caribe. Em seu diário de bordo, ele menciona estranhos acontecimentos no local, como o mau funcionamento de sua bússola e a presença de luzes emergindo do oceano. Século XVIII. Primeiro naufrágio. Em 1790, o barco do espanhol Juan de Bermúdez afundou na região, mas ele conseguiu chegar a uma ilha que chamaria de Bermudas, por causa de seu sobrenome. O navegador não só esteve num dos primeiros naufrágios registrados no Triângulo, como ainda batizou o arquipélago. 1945, o caso mais polêmico. 5 bombardeiros torpedo da Marinha Norte-Americana decolam de Fort Lauderdale, na Flórida, e desaparecem com 14 tripulantes a bordo. O incidente do chamado Voo 19, seu número de controle no tráfego aéreo, tornam a região mundialmente famosa como local de sumiços misteriosos. 1951, gigante desaparecido. Um avião cargueiro C-124 da Força Aérea Americana deixa de ser registrado por radares ao sobrevoar o Triângulo. Considerado um dos maiores aviões de carga do mundo, ele levava 52 tripulantes. 1963, rotina de sumiços. O navio cargueiro Marine Sulphur Queen, de 425 pés, ou seja, 129 metros de comprimento, desaparece com 39 homens a bordo. Nenhum sinal de socorro foi emitido e o navio jamais foi encontrado. 1972, o último caso, o desaparecimento do cargueiro alemão Anita, com 20 mil toneladas e com 32 ocupantes, foi o último acontecimento misterioso do Triângulo a ter grande repercussão em todo o mundo. Em 1918, o cargueiro americano Cíclope abastecia outras embarcações durante a Primeira Guerra Mundial. Tinha 309 pessoas a bordo que não chegaram ao seu destino. Em 1941, outros 2 navios iguais ao Cíclope fizeram a mesma rota e sumiram. O USS Cyclops é um grande cargueiro de 19 mil toneladas. Ele está transportando uma carga de minério de manganês com 309 homens a bordo. Um dia depois de deixar o porto, quando entra em águas bem profundas na área do Triângulo das Bermudas, o Cyclops simplesmente desaparece. Nenhum vestígio do enorme navio cargueiro ou de sua tripulação jamais foi recuperado. Em termos de aeronaves, o avião C-54 levantou voo da Ilha das Bermudas e encontrou uma tempestade pelo caminho. A grande questão, nesse caso, é por que o piloto não a evitou? Intrigante também foi o que aconteceu com o DC-3, que decolou de Porto Rico para a Flórida em 1948, com 26 pessoas a bordo. O voo corria tranquilo e a comunicação entre os controladores era fluida. Entretanto, 20 minutos antes do previsto para a aterrissagem, as torres de controle não receberam mais qualquer sinal. Mistério desvendado. Pode-se dizer que alguns acidentes aconteceram resultantes da combinação de erro humano e mau tempo, e que uma declinação magnética na região explica o porquê os equipamentos de navegação sofrem alterações. Entretanto, o mesmo ocorre em outras regiões do globo, provando que não há algo especial naquele ponto em específico. A Universidade do Colorado fez estudos que apontam para algumas especificidades da região das Bermudas.
os cientistas observaram nuvens em forma de hexágono que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de altura e desestabilizando as aeronaves. Com todos esses fatos sem comprovação, há milhares de teorias, desde a abdução de embarcações por naves extraterrestres, portais dimensionais, até monstros marinhos engolindo aviões inteiros. A literatura se encarregou de elevar a fama da região, exaltando os acidentes e oferecendo argumentos paranormais aos fenômenos. Lembrando que testemunhas não são confiáveis, as pessoas adoram embelezar suas histórias. Não há nenhuma desproporção entre os acidentes no Triângulo das Bermudas e no resto do mundo, como confirma a Guarda Costeira Americana. E todas as anomalias, luzes, sons, bússolas descontroladas, misteriosamente, sumiram depois da popularização das câmeras digitais e celulares que filmam. Aviões e navios, às vezes, desaparecem. É um fato da vida. Mesmo com toda a nossa tecnologia, o mundo é um lugar muito grande e nós somos muito pequenos. Seria esta uma realidade oculta? Realidades ocultas. O inusitado, o misterioso, a desconstrução dos fatos. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, pelas plataformas da Bitcom TV Oficial.